Marques, Gabriel Batista, Silva. Oh, meu Deus. Renato Alves, Sirleme. Olá, boa noite. Nós estamos começando aqui, gente, hoje o primeiro episódio de PodTax. O PodTax, gente, vai ser um programa para a gente falar de mobilidade urbana, para a gente falar também da condução, da segurança, da nossa capacidade de fazer com que a cidade seja uma cidade melhor, com trabalho valoroso de todos os taxistas. E você que é taxista, você tem que mandar um coração para nós. Ô, meu amigo, escreve alguma coisa no chat, cara. Larga o volante, deixa de preguiça. Nós estamos hoje com vários convidados aqui, convidados que sempre estarão nessa bancada, né? Desse lado, nós temos esse senhor. Como é que você chama, senhor? Ô, Paulo. João. Cara, obrigado, João Paulo, né? Eu falo João Sincavia pro pessoal. Mas aqui, hoje é um momento muito importante para todos nós. Eu tenho certeza que, assim, a categoria está indo muito com isso, para a gente poder aí estar comunicando de uma forma mais rápida com todos. A gente sabe da dificuldade que é, muitas das vezes, o taxista se deslocar no sindicato. Então, assim, estou muito feliz. Obrigado por você ter aceitado esse desafio com todos nós, né? O doutor Geraldo, que lutou muito. O Jesus, que está aqui, que é nosso grande patrocinador, né? Sim. Sem ele não estaríamos aqui, né? E sim, o Jesus é um grande parceiro, que é um parceiro do sindicato de há algum tempo com a Segurate. Então, obrigado, viu, Jesus? Deus abençoe. E vamos lá, gente. Vamos começar nosso primeiro PodTax de muitos que virão por aí. É isso aí. Nós estamos aqui também com advogado, né, gente? Tem até advogado da bancada. Fala pra gente boa noite aí, meu filho. Boa noite, pessoal. Como o João já me apresentou aí, né, a gente presta um serviço lá no Sindicato dos Taxistas. E vamos aí, bola pra frente. Um programa chegando aí com várias situações aí. A gente tentar identificar melhor as coisas, passar de uma forma mais tranquila para vocês aí, profissionais do volante. Gente, hoje é dia de agradecer. A palavra agradecer significa deixar a graça descer. Então você taxista que está aí, independente da sua religião, tá? Agradeça a Deus por ter tido um dia de trabalho, uma noite iluminada, e nós te desejamos muita segurança no trânsito. Segurança também que nós oferecemos, ao contrário de outras pessoas que circulam pela cidade. Com todo respeito, né, gente? Hoje o nosso tema é um tema desafiante. Mas olha, para falar de segurança, a gente não pode deixar de falar da Assegurate. Conta para nós o que a Assegurate faz, esse proprietário que está patrocinando aqui, gente. Ó, esse programa, todo PodTax vai ser patrocinado por essa empresa. Então esquece, né? O sindicato está pagando nada não, até porque, gente, precisa de mais filiado. Você, 1 mais 1 é mais que 2. Chama mais um colega para vir filiar no sindicato, para a gente fortalecer essa categoria maravilhosa. Boa noite a todos. Boa noite. É uma honra estar aqui hoje participando do primeiro PodTax, que venham milhares pela frente aí, né? Falando da Segurate, a Segurate, ela nasceu há alguns anos atrás com a ideia do nosso falecido Avelino. O Avelino tinha um anseio de levar para dentro do sindicato uma parceira que atendesse toda a necessidade da classe dos taxistas. E na época eu era presidente da Asvel Proteção Veicular, uma empresa de Sete Lagoas, e eu vendo todo aquele movimento, várias conversas, o Avelino convidou para ser parceiro do Sincavir. Eu não via apenas em levar uma empresa para dentro do Sincavir. Tinha que ser uma empresa voltada
realmente para a classe taxista, que resolvesse todo o anseio, que resolvesse todas as necessidades, as particularidades da classe. Dentro disso, conheci o João através do Avelino, o Dr. Geraldo e todo o pessoal do sindicato. Fomos, durante 2 anos, fomos alimentando, estudando tudo isso para ver o melhor formato que poderíamos chegar dentro do sindicato e fazer uma diferença para a classe. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Me sinto muito honrado em fazer parte dessa história e sucesso para todos. Ô, gente, eu não sei se vocês concordam, né? Nós queremos fazer assim, alguns segundos de silêncio pelo nosso presidente Avelino, que partiu, deixou o João aí numa situação nova na vida dele, porque antes de criticar qualquer coisa no sindicato, você tem que ver que tem uma história, né? São anos de história construída, pessoal. Então, olha, com esse momentinho de silêncio aqui, vamos agradecer pela vida dessa pessoa que doou a vida. Sabe aquela pessoa que media pressão nos pontos de táxi? Avelino, não é? Vamos lembrar dele? Senhor Deus abençoe o nosso eterno presidente, não é isso, João Paulo? Amém, amém. Um irmão que a vida me deu. É isso aí. João, o tema de hoje é sugestivo. Já tem gente aqui perguntando, rapaz. Opa. Antes do programa começar, o negócio tá fervendo aqui. Obrigado para todo mundo que está participando. O Gabriel Batista está dizendo, feliz pela iniciativa, pelo projeto e a disposição de ajudar no que precisar. Parabéns para o João, Geraldo e toda a equipe envolvida. O Fabrício está dizendo, parabéns a todos, coloca na bandeira 2 e vamos para cima. Opa, já vou colocar na 2, hein, Pode gente? Pode colocar aí. Vocês lembram dessa época aqui, pessoal? O negócio tem história, não é assim não. E já tem um colega aqui perguntando, olha, precisamos que o sindicato lute pelas portarias da BH Trans contra os aplicativos. O que você tem a dizer, João, doutor? É isso aí. É um tema mais, eu acho que, importante, né, dos últimos tempos, Paulo. Nós estamos aí há 10 anos nessa luta, né, para que se crie regras para o transporte de aplicativo por carro particular. E em Belo Horizonte deu um passo, né, à frente de quase todos os municípios do Brasil. Nós tivemos aí uma lei que foi de autoria do ex-prefeito Calil, e essa lei foi votada e aprovada no ano de 2019. Só que, infelizmente, né, essa lei não foi colocada em vigor até semana passada, né? E aí eu quero mais uma vez aqui agradecer, né, ao prefeito Fuad e também toda a equipe da Sumob, da BH Trans, através aí do André Dantas, que conseguiram, de fato, né, publicar um decreto dando aí início a essa regulamentação dos aplicativos, né, dos carros particulares. Então a gente está acreditando muito, né, nesse processo que ficou tanto tempo engavetado, e da agora em diante a gente continua, né, essas tratativas com a prefeitura, sabendo que existe prazos, né, a serem cumpridos. E eu tenho certeza que, através do nosso prefeito, que se comprometeu, que se preocupa com a cidade de Belo Horizonte, nós teremos aí regras que trarão aí para todos nós uma concorrência leal, Paulo. Isso, olha, e nós temos mais perguntas aqui, tá? O negócio vai funcionar assim, tá, gente? Bora. Olha, o Fábio tá dizendo assim, olha, parabéns a todos, muito bom com esse podcast direcionado à nossa classe. É isso aí, o podcast está aqui, faça a sua pergunta, parabéns pelo sindicato, parabéns pela diretoria, parabéns aos patrocinadores, né, gente? Hoje vai ter patrocínio aqui e vão ter brindes. Então, olha só, daqui a pouco eu vou falar uma senha, hein? E aí, essa senha, no início, uma senha no meio e uma senha no final, vai te dar direito a ganhar prêmios que nós temos aqui. Nós temos caneca, e nós temos coisas preparadas, corte de cabelo, tá, gente? O negócio aqui hoje vai pegar fogo. Aguarde, não vou falar tudo agora, não. Daqui a pouco eu falo a senha. Olha só, pessoal, não só o Avelino, mas uma saudação a todos os taxistas que se foram. Olha, essa frase do Mário Melo é muito importante.
a população tem que entender que esses profissionais se desdobram dia e noite para atender a população, porque esse é um serviço público. E as pessoas aí estão passando também problemas de segurança. Quantos nossos amigos já se foram, hein, João? É isso aí, Paulo. Falou muito bem o Mairo. Um abraço, Mairo. O Mairo é um grande guerreiro aí que está, né, no táxi aí já há algum tempo. É isso mesmo. Principalmente com a pandemia, nós tivemos várias perdas, né? Vários pais de família, né, que tinham que ir para a rua trabalhar e acabaram perdendo a vida aí com esse vírus que afetou tanto as nossas vidas, né? Então, estendendo aqui, né, todas as condolências a todos os familiares, né, daqueles entes que se foram, né, dedicando a vida a uma profissão tão nobre que é o táxi. Veja bem, o Clésio Rosa está perguntando, João, eu, Clésio, gostaria de saber se você sabe sobre essa questão do aplicativo Táxi Rio. Você tem alguma informação sobre o mesmo ou não? Ô João, antes de você responder, Paulo, Sim. Como a primeira pergunta já foi sobre os aplicativos, deixa eu só falar um pouquinho mais sobre os aplicativos. Pois não. Sobre o decreto que saiu na semana atrasada. João falou muito bem, a gente tem que agradecer realmente o pessoal da Sumob, a doutora Patrícia, a procuradora lá, que eu acredito que esteja também nos assistindo. Foi um decreto foi muito árduo pra gente batalhar, a gente tentar e até sair esse decreto. É um decreto bom, no meu ponto de vista falta muito pouco pra gente chegar à perfeição dele. Né? Acredito que a fiscalização vai ser mais eficiente, a gente vai ter uma concorrência mais leal, a população como um todo tende a ganhar com isso, a mobilidade urbana tende a ganhar, porque possivelmente a Sumob vai conseguir limitar o número de carro de carro de aplicativo que vai transitar dentro do município. Acho que o decreto saiu muito bem, está faltando muito pouco para a perfeição, mas a gente vai chegar lá. A batalha a gente venceu mas vai continuar, a guerra continua, a gente vai continuar nessa batalha aí. Tá? O decreto é amplo, várias situações, várias entrelinhas ali que eu acredito que serão questionadas na justiça. Acho que os aplicativos não vão deixar isso barato, porque a tendência é que o município tende a cobrar dele impostos realmente pecúnia, né? Não só com relação à mobilidade. É obrigação do município cobrar e ele está fazendo isso agora via decreto. Então, acredito que foi uma batalha que a gente ganhou, mas a guerra vai continuar. E o sindicato não vai parar, não. A gente vai continuar cobrando, exigindo que isso se faça, né? Tem um período lá de 90 dias de adaptação e a gente vai continuar cobrando sobre isso aí. Então, os aplicativos estão aí, é uma realidade, e o taxista está se fortalecendo e vai sair mais forte ainda. Sabe? Tenho plena convicção disso. Perfeitamente. Gente, vem mais pergunta. Por que o Tax 2, infelizmente, não está decolando? Vamos lá, então vamos responder, né? A primeira pergunta, o que acontece? A grande parte da categoria sabe do projeto do TXS2, né? O TXS2 foi um aplicativo que o sindicato buscou desenvolver porque a gente precisava de apresentar aí um meio tecnológico para o taxista também ter uma ferramenta para poder, né, oferecer esse serviço aí para a população. O TXS2 passou por várias etapas. É um projeto antigo, Paulo, de quase 4 anos, e nós tivemos problemas, né? E passamos por muitas dificuldades para poder fazer o TXS2 de fato funcionar. Isso trouxe um desgaste muito grande para a marca, né? Porque você implementar uma marca e ela não decolar de imediato, isso é desgastante. E a gente tem consciência disso. E quando se fala de um aplicativo público, eu já deixei bem claro para todos que eu sou muito a favor do aplicativo público. A gente tem aí algumas cidades que já funcionam com aplicativo público, inclusive o próprio Táxi Rio, que foi citado pelo nosso amigo, mas nós temos outros também. Nós temos a Taxim, né, que hoje opera o SP Tax, que é uma plataforma muito interessante também, e temos a própria Original, que é a plataforma que desenvolveu o TXS2 e que trabalha com a maioria dos aplicativos em Belo Horizonte. A gente está em conversa com a Sumob e com a BH Trans já há alguns meses, e eles já conversaram com essas 3 plataformas. E a prefeitura, acredito aí que no médio prazo, né, a gente está com tanta demanda para se resolver de imediato, ela vai estar buscando aí
esse aplicativo para a gente poder colocar um aplicativo público em Belo Horizonte, apoiado, né, pelo prefeito e também levando para a população aí com mais amplitude, né, essa ferramenta que a gente sabe que é essencial para o taxista e para a população. Então, a categoria pode ficar tranquilo, que nós estamos lutando pelo aplicativo público, né, não tenho nenhuma dificuldade em falar nisso. O TX2 ele estará funcionando até a gente entender que um outro aplicativo, né, teve essa competência para poder suprir essa necessidade. Então a gente é super tranquilo quanto a isso. O nosso objetivo é levar aí, né, o melhor para a categoria. Não é fácil quando se trata de buscar uma ferramenta, tem custo. Então você precisa de falar com a prefeitura, você precisa de envolver, né, todas essas partes para que a gente chegue aí no encaixe. Mas o sindicato está trabalhando e o que for possível fazer, a gente vai fazer. E chegou aqui uma outra pergunta, né? Com patrocínio de proteção veicular, a Segurate. O proprietário está aqui hoje, né? Tá Como é aí. que é esse negócio? Tá aí. Como é que foi sua luta aqui junto com o sindicato? Você falou que já tem mais ou menos quanto tempo a Segurate? Conta a história para nós. Eu já, como eu disse antes, eu já fazia parte de uma associação de proteção veicular, mas eu via que nenhum formato que estava no mercado hoje seria, como que eu vou dizer, atenderia as particularidades da categoria. Com isso, nós fomos desenhando algo que realmente sanasse todas essas particularidades da categoria. Hoje, a Segurate, que eu saiba, é a única instituição no Brasil que abraça todas as particularidades que a categoria táxi exige. Nós temos hoje, pagamos dias parados quando o taxista acidenta, uma série de benefícios. O taxista, ele não paga 12 parcelas de seguro conosco, ele paga apenas 11. Então tem uma série de benefícios que nós desenhamos para realmente abraçar a categoria. Olha que legal, gente. Isso foi uma e situação... ainda patrocina esse programa. É isso que eu tô gostando também, né? Isso foi uma situação desenhada pelo Avelino, né? Antes da, infelizmente, nos deixar. Situações que ele colocou para o Jesus à época, eu e o João acompanhamos de perto. Essa situação dos dias parados não paga só para o motorista, paga para o motorista auxiliar, né? Basta estar cadastrado, tá certinho. A situação da 12ª mensalidade, né? É associado ao sindicato, ganha a 12ª mensalidade lá com a Segurate. As oficinas credenciadas. O taxista não pode ficar parado, até porque quanto mais ele fica parado, mais a empresa tem que pagar os dias parados para ele. Né? Então, a manutenção rápida, eficiente, da maneira que o taxista precisa, necessita. O veículo do taxista ele tem que passar por várias vistorias. Então, se tiver alguma diferença de cor, de peça, igual a gente está acostumado a ver por aí, né? Um para-choque desalinhado e tal, ele pode não passar na vistoria da BH Trans. E aí gera um prejuízo muito maior. Então, a Segurate vem para sanar exatamente esse ponto. Né? Então, não deixa o motorista à mercê da sorte. Ele está lá realmente para resguardar quando o motorista tem essa necessidade. Aí você passa lá, já aproveita, pega a ficha e entra pro sindicato, né, gente? É isso aí. Nós vamos ter que dobrar a meta, tá? Dobrar a meta. Nós queremos 1.200 taxistas aqui, não é isso, Mas, João? Paulo, eu queria aqui, né, foi falar, né, eu participei dessa construção da Segurate desde o início e o Gés é um cara que ele veio disposto e comprou essa ideia de ajudar a categoria. A gente tentou, né, outros parceiros, mas o único que entendeu da necessidade do taxista foi o Jesus e logo depois criamos a marca A Segurate. Eu, taxista, né? Então eu fui uma das pessoas que exigiu muito, o Avelino também. Somos conhecedores aí, né, dessa causa que a gente, né, passa o dia a dia nas ruas e as nossas necessidades. Então, nós falamos para o Jesus, o taxista precisa de agilidade. Né? O tempo do taxista é uma coisa engraçada, que quando o carro do taxista está parado, além dele deixar de gastar, ele deixa de ganhar. Então parece que é um prejuízo duplo. Então a gente se preocupou muito com isso e fomos criando aí essas ferramentas dentro da Segurate para poder atender essas necessidades ligadas diretamente ao dia a dia do taxista. E o GES entendeu isso, né, com muito, muito carinho, ele entendeu a nossa causa, ele entendeu a nossa necessidade e aí nós desenvolvemos esse produto. É um produto muito legal, não fazemos mágica, que muitas das vezes as pessoas acham que... A gente fala muito baratinho, muitas das vezes ele é caro.
Nós temos um preço justo, mas a gente leva benefício para o taxista, principalmente aquele taxista que é sócio, mas principalmente se preocupando com o dia a dia. Agilidade no conserto, né? Ele tem aí escolhas para poder levar seu carro em oficinas próprias, dias parados, que a gente sabe que faz falta, porque qualquer dia que o táxi fica parado, como eu disse, é uma eternidade na cabeça da gente. A gente começa a fazer conta, quando passa uma semana parece que é um ano que o carro está parado na oficina. Ô João, até interessante, eu queria até perguntar pro Gerson sobre isso, porque assim, você não é um cara legal, você é chato pra caramba. Olha aí, gente. Eu não deixo Lavando pra trás roupa também. suja. Não, porque assim, aí os taxistas vêm atrás da gente, né, vêm lá no sindicato, porque tá lá na Segurate, vai demorar, como é que faz e tal, sei lá o quê. Eu queria te perguntar como, porque até hoje não chegou na minha mesa lá, não chegou pra gente lá no departamento jurídico, nem pra mim, nem pro doutor Luiz, alguma reclamação direta da Segurate com relação a isso. Né? Com relação à demora, ao tempo de reparo, e nem com relação à manutenção feita. Né? Qual foi essa mágica que vocês fizeram aí? Porque as outras do mercado, eu não vou citar nome, a gente tem processos contra, são situações distintas, são situações até um pouco complicadas, a gente tenta conversar para ver se chega no ponto legal e acaba não chegando. Como que você consegue tá nesse patamar aí, nessa situação? Na verdade, não tem mágica, né, João? Tem muito empenho, muito trabalho e, como eu disse, nós criamos um produto para realmente sanar as necessidades do taxista. Então, a agilidade nas indenizações é a mais rápida possível. Hoje, nós priorizamos isso justamente pelo anseio que eu via que o taxista tinha. Então, não chegou para você até hoje nenhuma reclamação e não vai chegar. Não vai chegar. Olha isso, Isso fala bom, definitivo, hein? Isso é ótimo, isso é ótimo. E tolerar eu mais João é tranquilo, né? Não, isso é tranquilo. Depende de quem tá te perguntando, hein, gente? Atenção, pessoal. Tem mais uma pergunta aqui que é do Cledson Rony de Abreu. Que tal o Sincavir englobar os aplicativos? O que é isso? Não entendi nada, essa pergunta aqui tá estranha. Bom, Um abraço a Capilé. nosso amigo Capilé que acompanhando aí o programa. Abraço, Capilé. Bom, se for os aplicativos que hoje utilizam carros particulares, o sindicato não apoia e nós já deixamos isso bem claro, né? Para toda a categoria, porque não concordamos, né? Tivemos problemas seríssimos com essas empresas, né? Principalmente a que chegou primeiro aí tentando, de certa forma não, tentaram acabar com o táxi, né? Criaram aí várias publicidades negativas, colocando o taxista numa condição muito, muito difícil, apresentando uma realidade que não existia para a população. Então, de fato, eles tentaram acabar com o táxi, né? Só que eles não contavam que o táxi é uma marca fortíssima. E o taxista, ele é muito forte, ele é muito resistente, ele sabe lidar com dificuldades. E agora que nós estamos aí, né, nos reinventando, né, renascendo, né, novamente, eles querem agora se aproximar do táxi. Então, o posicionamento do Sincavir hoje, eu acredito que da maioria das instituições que representam o taxista, é para que o taxista não utilize esse tipo de plataforma. Nós temos hoje aí várias plataformas do táxi, inclusive das cooperativas, todas as cooperativas de Belo Horizonte têm o seu aplicativo, temos o nosso aplicativo TXS2, são interligados, existe essa possibilidade agora de um aplicativo público, a gente está lutando através da Frenatax, que é a nossa Frente Nacional do Táxi, para a gente poder tentar e criar um aplicativo a nível nacional. Então eu não vejo que o caminho seria se aliar a esses aplicativos que no início tentaram acabar com a nossa profissão, Paulo. E você falou uma palavra bonita, cooperativa. Aqui, o pessoal do cooperativo patrocina aqui, né, gente? Olha a nossa história aqui, ó. Opa, Você isso pediu aí. também, olha aqui. Um abraço. Começou assim, né? Deixa eu colocar só um contexto histórico sobre isso que o Rony perguntou. Há um tempinho atrás, ainda na época do Avelino, os aplicativos tentaram que o sindicato os representasse. Entraram com uma ação, né, junto ao Ministério Público do Trabalho para que o sindicato, o Sincavir, representasse a categoria de aplicativos privados, né, porque nossa nomenclatura fala de motoristas autônomos. Então, o Ministério Público realmente queria que a gente fizesse. O primeiro parecer foi favorável, e aí a gente precisou questionar, mostrar documentos, o contexto histórico todo, que a gente realmente era contra, né, contra pela questão da concorrência desleal
e contra pela questão da legislação que eles não eram regulamentados, né? Então, essa questão histórica foi muito importante para a gente. Acredito que esses 2 pontos foi 50% das nossas argumentações lá e que, graças a Deus, prevaleceu. Né? Passou pelo Ministério Público do Trabalho e hoje a gente representa realmente quem a gente precisa representar, que é o taxista. Recado carinhoso para vocês. Vicente Severino, parabéns por essa dupla imbatível. João e Dr. Geraldo, olha aí. Opa, agora é um trio, viu, Vicente? Quer dizer, é um aí. quarteto, né? Que agora nós temos o Gesso com a Segurate, mas obrigado pelo carinho e isso serve de energia pra gente continuar Deixa eu mandar um trabalhando. abraço especial aí, que tá aí me visitando, eu não tô podendo nem lá ver ele, é meu pai. É mesmo? Ô, Vicente Severino. Eu não tô podendo nem lá ver ele, mas amanhã eu vou ir, pai, pode ficar tranquilo. O papai, ele vai lá, viu? Então, que biscoito de polvilho, aquela coisa... Abraço, seu Vicente. Atenção, gente. O Ivo Ferreira Almeida está perguntando: poderia falar das providências sobre a ocupação dos pontos de táxi nos finais de semana, quando não se consegue estacionar nos pontos, principalmente no entorno da Afonso Pena, aos domingos? Pois é, Paulo, a gente tem tido muita dificuldade. Belo Horizonte passa por um momento muito difícil de fiscalização. Os órgãos competentes hoje, eles têm muito poucos fiscais nas ruas. Ainda tem um agravante que Belo Horizonte hoje tem muito pouco reboque. Na verdade, tem um reboque e ficou aí um grande tempo sem ter nenhum reboque da prefeitura. Tem um Isso reboque aí me convênio. assustou, gente. Quanto tempo? Ficou um ano sem reboque. Um ano sem reboque, moçada. Que é isso? Onde foi parar? Imagina o que é isso para você desobstruir pontos numa cidade do tamanho de Belo Horizonte com 2,5 milhões de habitantes. Na verdade, ainda não tem, né? A gente tem um convênio com o Detran. O Detran tem uma cota com uma empresa lá, e aí quando a Megatrans necessita, ela pede esse convênio lá, mas pouco eficiente. E aí existe uma classe de prioridades que o táxi ele está, né, inserido nessa classe de prioridades, mas o táxi ele não tem prioridade de uma vaga de ambulância, né, numa vaga de uma viatura policial. Então isso vai ainda dificultando mais essa desobstrução dos pontos. A gente tem conversado muito com a BH Trans, muito com a Sumob, temos cobrado muito de todos esses órgãos e a gente está criando aí um projeto para juntar a Guarda Municipal, Polícia Militar, a BH Trans, para a gente tentar desobstruir esses pontos. Mas não está sendo uma tarefa fácil. Criou-se uma prática, né, com todos esses processos que nós passamos, né, Paulo, de pandemia, pouca gente nas ruas, pouco efetivo na rua. Então isso foi deixando a população muito solta, né? Achando que podia fazer tudo, a cidade muito vazia. Então as pessoas foram tomando espaços que não eram delas. E agora para a gente tirar é muito complicado. Mas a gente está trabalhando muito, a gente está com um projeto agora, junto com a Sumob, que todos os pontos de táxi vão ter que ser sinalizados através de uma pintura no chão. Isso vai ajudar, né, a diminuir, não vai sanar o problema na sua totalidade, mas vai ajudar a diminuir. E a gente está trabalhando, inclusive nós estamos aí pedindo também ajuda a alguns vereadores para poder criar aí alguns métodos, né, de forçar as forças de segurança através da guarda, através da polícia militar, para a gente poder estar desobstruindo esses pontos. A gente sabe que o taxista, sem poder parar num ponto, ele fica sem possibilidade de trabalhar. Então isso é um problema sério, mas a gente está atento e está cobrando muito aí dos órgãos competentes. Tá na hora de soltar a primeira senha, gente. Primeira senha é o seguinte: amarelo. Que cor que era o táxi há muito tempo atrás? Era amarelo. Guarda isso, guarda essa palavra amarelo. Tá? Isso aí. Para você ganhar o brinde aqui no final. Brinde esse que foi patrocinado aqui pela nossa querida a Segurate, proteção veicular. Taxista, se você não tem ainda a Segurate, você está perdendo tempo, né? Tem R-Design Print, não é isso? Isso aí, o Rafa que desenvolveu essas canequinhas pra gente, que mandou canequinha também pra gente poder sortear pro pessoal. Aí, você vai tomar água, que água boa, tá, gente? Porque você sabe o que significa a palavra mágoa? É uma má água. Larga a mágoa pra lá, rapaz. Vem pro sindicato. É isso aí. Faz aí sua filiação. Tem gente que fica lembrando do passado, cara. Larga disso. Não é retrovisor, não. É painel. Olha pra frente. Certo? E aí nós temos outra pergunta aqui, ó. Olha, o Josman Alexandrino está dizendo o seguinte: sindicato é a forma mais eficiente para a nossa conquista. É isso aí, você traz mais 2.
Nós estamos precisando dobrar a meta, meu filho. A Daniela Carvalho está dizendo muito boa noite. Daniela Carvalho, parabéns pela iniciativa, João e Jesus. Quem que é a Daniela, gente? Daniela é prima do Ovelino. Prima do Ovelino. É uma Isso. grande guerreira, parceira nossa. Trabalhou com a gente lá na Segurate. Mas um abraço, Daniela. Um abraço pra todo mundo. Abraço, aí na sua Daniela. Isso aí, Daniela, juiz da nossa ausência. Foto linda. Aí os taxistas aqui vão endoidar, Daniela. Cuidado, hein? Ó, fala também dos projetos do Senado, que estão bem adiantados. Fabrício Lopes está pedindo casa. isso. Doutor Geraldo. Fala, doutor. Não, é interessante a gente falar assim. É uma batalha que a gente está travando lá já tem algum tempo, já tem um ano e quase um ano e meio aí. Bom, são 2 projetos principais. Na verdade, o táxi tem. Então, são 12 projetos caminhando lá no Senado, né? Na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional. Esses 2 principais que partiram aqui de Belo Horizonte, né? É a isenção do IPI do primeiro carro. Assim que o taxista adquirir o primeiro carro, ele vai ter direito à isenção do IPI, né? E essa isenção se estende no caso de falecimento. Caso ele faleça, ainda no período de carência, que essa isenção a família não precise pagar, que pague só os impostos de transferência, causa mortes, e aí não pague a isenção, essa reposição de imposto, na verdade. O segundo projeto, que também é de autoria aqui de BH, um grande abraço ao Rodrigo, que está caminhando junto com a gente aí, foi o grande propulsor disso aí. O segundo projeto é do Pronamp, é a adesão do taxista ao Pronamp. Todos os 2 estão bem adiantados, esse será votado agora assim que voltar o recesso parlamentar. A ideia é que o taxista seja aderido no Pronamp puro e simples. O taxista hoje já consegue ser abraçado pelo Pronamp com uma linha de crédito um pouco pequena, e se for MEI. Mas a ideia é que ele pegue esse empréstimo do Pronamp até 400 mil e já visando também a manutenção do carro e possivelmente a aquisição de um carro elétrico, né? E esse projeto está caminhando e eu acredito que vai dar certo. Que passe no Congresso, lá no Senado Federal, com juros de Selic mais 2% e teto máximo de 400 mil. Então eu acredito que isso vai passar. A gente tem conversado bastante lá com o Isalci Lucas, que é o senador responsável, e sendo aprovado, ele já vai direto para a Câmara dos Deputados. E aí, mais uma demanda que a gente vai ter lá em Brasília, se Deus quiser, e vamos conseguir fazer isso. Tomara a Deus que seja até no final do ano. E vamos continuar pedalando. Olha o Vicente Severino mandando uma mensagem aqui, gente. Boa noite. O sindicato só tem força se tiver associado. É importante que os taxistas se conscientizem e venham associar para aumentar a nossa identidade. Muito legal isso, hein? É isso aí. Olha, o Marcelo está perguntando, está dizendo, parabéns ao sindicato, só tem feito muitas coisas boas para a categoria. Outro grande acerto também foi a contratação da Carla, que tem ajudado muita gente. Quem que é a Carla? Obrigado, Carla. a Carla, o Paulo. A Carla, ela começou a história dela no sindicato com o Avelino, né? E eu me tornei também amigo da Carla nessa caminhada. Só que com o falecimento do Avelino nós passamos muitos problemas no sindicato. Problemas financeiros, problemas seríssimos, sabe? E eu vou falar isso e repetir quantas vezes for necessário, aquelas pessoas que me deram a mão quando eu mais precisei. E a Carla foi uma delas. A Carla se dispôs a trabalhar no sindicato somente com uma ajuda de custo. Ela mora próximo ao estúdio onde a gente está aqui, no bairro Laguna. E ela falou, João, se você colocar combustível no carro, eu acredito na causa e eu vou trabalhar para você. Então eu valorizo muito aquelas pessoas que, na hora da dificuldade, elas estão juntas com você. O Geraldo é um, que eu sempre falo, né? Outros também, o Jesus, que está aqui, que acompanhou todo esse processo, né? Não desistiu do projeto, pelo contrário, ele fortaleceu mais a nossa luta. As meninas do sindicato, a Sirlene, a Lavínia, a Rosa, todos que estão trabalhando com a gente no sindicato. Mas a Carla é uma pessoa muito especial, sabe? Uma pessoa que teve um carinho pela causa e hoje ela se tornou funcionária e hoje ela se tornou também diretora executiva do sindicato. Então, assim, uma pessoa super competente, que eu tenho certeza aí que agrada a maioria dos taxistas, faz um trabalho excepcional no sindicato. Hoje ela faz todo o processo de documentação, ela tira isenções de ICM, de IPI,
venda de carro, auxilia o taxista no que for necessário. Se tiver problema, gente, pode procurar a Carla. Procura a Carla que ela resolve. É isso Já vai aí. com sua ficha de filiação na mão também, isso tá, aí. gente? Eu gosto assim, tem que filiar também. O interessante da Carla, Paulo, é que o sindicato ele não presta um serviço apenas para classe, né? Apenas para categoria. O sindicato tem um serviço social. A gente presta um serviço social para a comunidade ao nosso redor, né? E a Carla é uma das responsáveis com isso. Não só a Carla tá na nossa linha de frente hoje, mas a Sirlene, a Lavínia, a Rosa principalmente, a Cida que tá lá dentro, o Carlinhos, são pessoas que assim, ajudam bastante na condução, não só da condução dos taxistas ali dentro, sabe? O principal, o nosso carro-chefe é esse, mas o sindicato tem uma função social importante e que esse pessoal ajuda a cumprir bastante. Isso aí, vocês estão gostando do Podtax, gente? Pelo menos uns coraçãozinhos dele. Você põe um duro, gente, coração é de graça, viu? Clica aí no coração aí, dá um chat, se inscreve nesse canal Podtax, que vai ser uma representação de vocês aqui também. E agradecimento à Segurate, a todos os patrocinadores que estão com a gente, tá? Porque tem que agradecer mesmo. Quem tá com a gente já, gente, comendo a carne moída, também tem que comer o filé depois. É isso aí, Paulo. Lá em casa é assim, ó. Tá subindo coração aqui. Vambora, gente. Tecla aí, pô. Olha lá, tá subindo. Atenção, várias perguntas, porque aí a gente faz um bloco, tá bom? Vou fazer um bloco aqui. Isso mesmo. Faz o coraçãozinho, filiação e passa lá no Segurate, tá, gente? É assim, eu vendo mesmo. Novo regulamento à vista. Fala um pouco sobre ele, doutor Geraldo. Primeira pergunta. Depois tem. E a respeito desse aplicativo que está rolando em São Paulo, vocês são a favor? O Carlinhos brigou e foi candidato, teve votação e ideal do táxi Rio e convênio com a nossa praça. O que vocês nos dizem? A possibilidade de, junto do governo federal, todos os sindicatos do Brasil fazer um aplicativo a nível nacional? Perguntas. Falam também dos projetos do Senado, que estão bem adiantados. Você já falou. Só agradecer a diretoria do Sincavi pelo empenho na defesa da classe, Rodrigo Lessa. Coopertax top. Aqui, não, gente, tem que patrocinar, assim não. Aqui. O João Paulo, boa noite. Só tem comentário nos grupos de WhatsApp. A questão da biometria do taxímetro por causa do SP Tax público. Você pode adiantar alguma coisa? Então, essas 4 perguntas, tá? Nossa senhora. É muita um história. blocão, né? É muita história. Tá parecendo essa mesa aqui, ó. O que acontece, Paulo? Deixa eu tentar explicar um pouco para o pessoal a situação do Taxim, que é essa plataforma que está operando hoje com o SP Tax em São Paulo. O Taxim, ele enfrenta um pouco de resistência em São Paulo porque ele tem alguns equipamentos e alguns dados que eles tem que fornecer para a prefeitura, que os taxistas de lá, eles entendem pela regulamentação que existe no município que não seria uma coisa viável. Aqui em Belo Horizonte é um pouco diferente. Nós temos aqui uma determinação para que o taxista ele tenha aí estabelecido uma carga horária para ele se cumprir, né, durante a semana, durante o mês. E a gente precisa de um equipamento para a gente poder suprir o taxímetro biométrico. O que é o taxímetro biométrico? É aquele taxímetro onde o taxista passa o dedinho ali para poder ler a biometria. Esse taxímetro ele é muito problemático e é uma empresa só que fornece os equipamentos para esse taxímetro. Então é uma luta que a gente vive constantemente, tem gerado muitos problemas. Então começou-se esse cumprimento dessa lei em Belo Horizonte de se colocar esse taxímetro biométrico e nós conseguimos parar ela na metade. Então ficaram em metade da frota com taxímetro biométrico e metade sem. A gente tem aí 2 situações. Ou a gente tem que colocar o taxímetro biométrico e a gente acha que não é o mais viável porque é um custo alto, ele tem uma funcionalidade muito difícil, ele não atende de fato às necessidades, é um produto que tem esse problema de ter só um fabricante, que isso leva dificuldades na hora de comprar os equipamentos, né, na hora de substituir. Então a gente migrou hoje para um projeto de se tornar essa ferramenta através de um aplicativo. E aí, o Taxim, que é o que está em São Paulo, ele fornece essa tecnologia para que a gente consiga aqui em Belo Horizonte
suprir a necessidade do taxímetro biométrico físico através da plataforma digital. Então, como eu disse no início do programa, a gente está em conversa com a BH Trans, com a Sumob, e a Sumob já conversou com a Taxim para que a Taxim apresente o projeto para Belo Horizonte, para a gente ter a certeza, através de testes, que a gente vai conseguir suprir essa necessidade da substituição, né, para o taxímetro biométrico físico através dessa ferramenta digital. Então, ainda estamos em conversa. É muito cedo para eu falar qualquer coisa. Eu não vi ainda o Taxim funcionando na prática, mas eu acredito que nos próximos meses a Taxim vai trazer, né, essa tecnologia para Belo Horizonte para a gente poder testar e saber se de fato a gente vai conseguir substituir o taxímetro físico por essa tecnologia. Muito bom isso. Tem uma pergunta aqui pro Gés. Olha só. E essa pergunta do Renato Alves. Renato, você acaba de ganhar uma caneca, viu, filho? Sua pergunta foi boa. Opa. Patrocínio da Segurate. É isso aí. A Segurate tem rastreador? Temos sim. Explica aí pro Renato Alves. Renato, caso você necessite, não sei se você já é associado nosso, nós temos rastreador sim. Por favor, se você ainda não está conosco, entre em contato conosco amanhã que te explicaremos tudo. Passa lá, pega sua caneca na Segurate, passa no sindicato, toma um cafezinho, preenche a ficha e filia, leva algum companheiro para afiliar, viu, gente? Que a vida é assim, tem que aumentar, multiplicar igual coelho. Atenção, pessoal. Vamos para mais algumas perguntas aqui em bloco, né? Olha, o primeiro de tantos podtax que virão. Olha que lindo. Hermes Lázaro, esse taxista é bom, viu, gente? Esse é. Boa noite. Graças a ele que tá nascendo esse trem aqui também, né? É isso aí. Vamos agradecer Um o abraço Hermes especial aqui. ao Hermes aí. O Hermes tá aí, guerreiro. É um dos patrocinadores, na verdade. Meu irmão de fé, esse cara aí. E a história, ele me pegou pelo braço lá no Prato Cheio, né? Quero aqui também mandar um abraço pro pessoal que frequenta o Prato Cheio. É um restaurante tradicional em Belo Horizonte, onde é muito frequentado pelos taxistas. E nós teremos aí, né, uma surpresa aí nos próximos dias aí. Teremos coisa legal lá nas proximidades do Prato Cheio. Vamos deixar isso aí mais quietinho, mas não vai demorar muito não. Mas o Hermes, ele me pegou pelo braço lá no Prato Cheio e falou assim: ô João, tem um amigo que queria que você fosse no podcast dele. Eu falei, vambora. Pronto, e esse amigo era o Paulo. E através do Hermes, né? Mais uma vez, obrigado, Hermes. Estamos aqui hoje realizando esse sonho, né, de criar esse programa do podtax, que a gente entende que é muito importante a gente estar interagindo assim com a categoria. Tenho certeza que tem muita gente que está dirigindo agora com o foninho no ouvido, escutando, ou escutando pelo rádio do carro. Então, é uma facilidade que a gente leva para poder comunicar com toda a nossa categoria. E outra coisa, gente, quem não pode ver, a partir dessa semana você vai poder escutar esse podcast todo lá no Spotify, tá? Baixa lá, porque o contrato é esse, né? É isso aí. Vai ter Spotify. O direito à rádio, viu, Jair? Dá seu jeito. Aqui, o táxi tem uma história e sempre atendeu a população com muito profissionalismo. A fala do Hermes. Esse é o primeiro de tantos outros, o Messias está falando. Boa noite, João Paulo. Cadê as portarias que, de fato, traz um equilíbrio entre sistema de aplicativo e táxi? Bom, a gente Pergunta falou do sobre isso, Marcelo né? Adriano da Silva. A gente falou sobre isso pro decreto que teve. Acredito que sim, esse decreto vai trazer sim, um equilíbrio. A gente precisa ter realmente paciência. Vamos aguardar os 90 dias aí. Já temos uma reunião agendada aí com o pessoal da Sumob, para a gente entender como que vai ser esse sistema de fiscalização. Né? Mas eu acredito que sim, vai ser eficiente e vai trazer um equilíbrio para a categoria, tanto para um lado quanto para o outro. A gente também entende que lá tem pais de família, tem pessoas que precisam trabalhar, mas nem sempre as pessoas que estão lá realmente estão trabalhando, estão querendo outro tipo de situação. Então essa regulamentação saiu, tá aí, vamos aguardar só a fiscalização. Acredito que nos próximos dias aí a gente tem uma reunião já agendada. Não sei nem se você viu na sua agenda, João, mas hoje eu recebi essa demanda, o pessoal de lá me ligou pedindo e vamos continuar a cobrança sim, mas as portarias estão indo, esse decreto saiu, no meu ponto de vista, mais uma vez, está faltando muito pouco para a perfeição dele, né? Vem cobrando muita coisa deles, uma das principais cobranças que sejam empresas realmente ligadas ao transporte, não são empresas de tecnologia,
né? Vai ter pagamento de imposto ISS-QN e voltada para transporte, não só de tecnologia, que a faixa de imposto é maior. Então, o sindicato continua cobrando. Não, essa luta ainda não acabou, como eu falei lá no início, né? Vai acabar na hora que tiver 100% regulamentado e o equilíbrio estiver completo entre as duas partes. Muito bom isso, hein, gente? Esclarecedor. Ó, Fabrício da unidade 440. Eu vou falar unidade, não vou falar cooperativo, não. Tem que patrocinar, né, velho? Ajuda aí, cara. Nós temos que manter esse programa no ar, viu, gente? Depois nós vamos colocar um Pix aqui pra você doar R$1, R$2 aí, pra ajudar a manter o programa. A Seguragem está fazendo esforço tremendo para manter a gente, tá? E os outros colegas. Depois nós vamos falar disso no próximo, tá? Então, ainda não acredito no Sincavi porque, infelizmente, ainda abaixo a cabeça para a BH Trans, aceitando algumas ações por ela imposta. Márcio Souza. É atleticano, viu? Tá aqui a bandeira atleticana. Márcio. Ô, Márcio, calma, Márcio. É um trabalho árduo, Bate né, isso Paulo? sem dó, não. Calma, nós estamos aqui até de noite aí. Mas a crítica é boa. Eu falo muito com as pessoas. Sim. A crítica move a gente ao trabalho. Quando você recebe só elogios, Paulo, você acaba que entra numa zona de conforto. Infelizmente. Então, assim, a crítica, quando ela vem de uma forma respeitosa, eu encaro ela como quase que um elogio. Porque eu vou buscar informações, eu vou buscar onde que a gente está errando, né? Não somos perfeitos, né? Temos falhas, sim. Então, quando você traz a sua crítica de uma forma construtiva, pode ter certeza que o sindicato vai buscar, vai tentar melhorar, né? Estamos aprendendo ali todo dia, não somos dono da razão. Temos muitas dificuldades, né? Eu acredito que a maioria da categoria sabe disso. Não é fácil você manter uma instituição de pé, do tamanho do Sincavi, e ainda mais com todas essas demandas externas que a gente tem. Mas obrigado pela crítica, e a gente preza muito pelo diálogo, sabe, Paulo? Muitas das vezes as pessoas acham que o sindicato é somente para brigar. E se você está conseguindo tirar benefícios através de um diálogo, para que brigar? Né? Eu acho que a briga é a última instância de uma situação que você não consegue resolver. E aí o sindicato tem que aparecer para isso. Nós temos sim um bom relacionamento com a BH Trans, temos um bom relacionamento com a Sumob, e a gente tem passado por momentos muito difíceis. E aí eu vou voltar aqui na pandemia. Nós tivemos aí 2 anos onde o mundo parou, né? E aí, quando o mundo voltou a funcionar, nós tivemos aqui a extinção da BH Trans. Então, nós temos uma superintendência que está aí ocupando o lugar da BH Trans, e essa transição, ela é muito traumática. E acaba que reflete em toda a cidade, reflete no táxi, reflete no coletivo, reflete no suplementar, na vida direta da população, porque é o trânsito, né? E o trânsito está ligado nas nossas vidas. Então, eu peço para ele paciência. Nós gostamos sim de um bom diálogo, mas se as portas se fecharem, aí nós vamos sim buscar os nossos direitos de outra forma. Mas eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de dialogar, e a gente tem conseguido vários benefícios, inclusive o decreto, né? A gente pode citar aqui o decreto da regulamentação dos aplicativos, porque esse decreto ele estava parado há quase 3 anos, né? Não é isso? Desengavetou, viu, gente? Então, assim, qual a necessidade de se brigar, sendo que as coisas estão acontecendo? O FUAD tomou posse agora, começou a conhecer a cidade, né? Ele está num processo ainda de transição, porque, né, a gente sabe como que é complicado assumir a prefeitura da forma que ele assumiu, né? Então, assim, tudo isso vem de encontro a esses problemas que a gente vive. Mas ele teve no sindicato, né? O FUAD foi no sindicato, nos garantiu que sairia a portaria da regulamentação e também que sairia a portaria das transferências de permissões. As portarias o decreto da regulamentação foi publicado semana passada e agora a gente está aí aguardando das transferências. Então, não acho que tem necessidade de brigar agora. Se a gente, né, tem conseguido aí os nossos objetivos, não é do dia para a noite, mas se você tem um gestor público que está olhando para a sua categoria com carinho e com atenção, eu não vejo necessidade de brigar. Agora, a partir do momento que a prefeitura fechar as portas, aí a história muda o caminho. É interessante até ressaltar essa questão da conquista. Estou me recordando que teve uma pergunta falando sobre o novo regulamento, né, do táxi. Isso. Isso também é uma conquista dessa gestão. Foi a primeira vez que o regulamento está sendo discutido com a categoria. Né? A gente está numa fase inicial, terminando a primeira fase de discussão do regulamento. Eu participei de toda essa discussão, né? Fui escolhido dentro do grupo do Altax aí para participar desse primeiro momento de discussão. A gente está fechando esse primeiro momento e vamos passar para um segundo momento onde esse regulamento vai ser discutido lá no sindicato
com o grupo da UTAX. Então, assim, é a primeira vez na história que isso acontece em Belo Horizonte. Né? É a primeira vez que a gente é reconhecido e é chamado para discutir exatamente a questão de como seremos fiscalizados. Né? Isso é uma grande importância, um grande passo que o sindicato deu, que a categoria deu, não só o sindicato, né? Mas estou citando o sindicato pela representatividade, e é uma conquista que a gente teve, sim. Então, assim, a gente conversa, umas discussões até mais aguerridas, mas a gente ainda está indo, ainda tá vendo frutos aí. E aí, Márcio, aparece lá, toma um café. Opa, né, será João? muito bem-vindo. Vai lá, pega a sua caneca, que você também foi sorteado. A gente gosta de crítica Pronto, também. Pega a isso sua aí. caneca amanhã. Na que hora que você tá lá, João? Vai estar lá amanhã na recepção com as meninas, amanhã cedo. E toma pra você conversar com o Márcio lá Claro, pelo vai menos ser um 15 prazer. minutos. Vai ser um prazer. Márcio, passa lá 10h15 que o João vai estar lá te esperando, tá, Márcio? Dá o joinha aqui pra ele confirmar. É isso você aí. pega a sua caneca, pensa na sua segurança, pensa na luta da nossa categoria, que demora muito. E aí, uma 10h15 você encontra com o Márcio lá. Pode ser? Pode, fechado. Fechado, Márcio. E quem quiser ir também vai, gente. Vamos reunir lá, ué. Vamos falar da nossa categoria, beleza? Então, olha só. Aqui tem outra pergunta. Vai falar da transferência? Então, chegou a hora da transferência, tá? Então, ó, até agora já sortearam duas canecas. Tem quantas? São duas canecas, duas garrafas. Então, ó, tá, agora é garrafa, tá? Márcio, uma caneca é sua, e o outro colega aí, depois eu falo o nome dele. Ele também ganhou. Vamos falar da transferência agora, gente? Esse assunto é muito importante para a categoria. Chama mais 3 pessoas para ouvir isso. Manda o link. Lá no seu grupo do seu ponto. Caramba, nós fizemos uma reunião lá, foram 12 taxistas, gente. Não, vamos aumentar esse número, hein? Falar dos pontos aí. Manda agora para 3 que nós vamos falar da transferência. Quando chegar aqui no 75, nós vamos falar da transferência. Tem 61. Opa. Chama mais gente, tá? Então, olha só. O Edmar tá falando assim, boa noite, Paulo Souza, João Paulo, Dr. Geraldo, é o representante da Segurate, que agora me fugiu o nome, desculpa. Fala aí para ele. Jesus França. É Jesus, tá vendo? Esse nome é sagrado, pode esquecer. Estamos sempre não. bem acompanhados. Fala sobre uma ação efetiva do sindicato que trará um financiamento melhor para o taxista. Bom, falei aqui sobre a questão do Pronamp, né? Essa ideia partiu realmente aqui de Belo Horizonte, dentro do sindicato, e a gente está caminhando lá em Brasília. Agradeci até o pessoal que doou pra gente ir na última viagem. Graças a Deus, a gente tem ido a Brasília e colhido frutos lá, né? Essa ideia é que o financiamento do taxista seja até 400 mil e que o juro seja Selic mais 2%. Se a gente fizer uma retrospectiva aí, o Selic pouco antes da pandemia, isso vai dar mais ou menos 0,8 ou 1,2 ao mês aí. Então, é um juro interessante. Não satisfeitos, né, a gente ainda está correndo atrás aí do Sicob. Tivemos uma reunião na semana passada com o CEO do Sicob regional, aqui em Minas Gerais, né? O senhor João Batista. Seu João Batista, abre as portas para nós, eles não estão precisando. E ele já, na sexta-feira, ele já encaminhou uma outra pessoa para conversar com a gente, que foi o Jefferson e o Samuel, e a gente vai tentar aí uma linha de crédito especial para o taxista. Hoje o dinheiro está muito caro, gente. Infelizmente, a taxa de juros está muito alta, está muito difícil conseguir financiamento para veículo, a gente sabe disso, né? A gente recebe essas demandas lá no sindicato. Então a gente está tentando no Sicob com alguma cooperativa aí, para a gente ver uma situação mais enrijecida para o taxista, né? Que seja uma condição melhor, não só para o financiamento. Uma tecla que a gente sempre bate é o microcrédito. É aquele crédito que você vai usar para trocar um pneu, para mexer no motor do carro, para dar uma geral no carro. Às vezes você não tem a Segurate, acidentou com o carro, pega esse microcrédito, vai lá arrumar, vai consertar seu carro direitinho, deixar ele a ponto de trabalhar. Então a gente tem feito isso sim. Já tentamos algumas instituições, infelizmente não deu certo exatamente pela taxa de juro alto. Mas estamos aí bastante alinhados com o Sicob e, se Deus quiser, vai dar certo. Estamos continuar caminhando aí. E uma coisa que nós não podemos esquecer é a do FAT, né? Nós também estamos aí. O FAT é uma linha de crédito, né, que foi criada para o taxista que foi disponibilizada para o taxista já há algum tempo. E ele sofreu algumas alterações aí nas suas alíquotas e isso acabou inviabilizando
né, o taxista de buscar esse financiamento. E agora, de fato, né, as instituições não estão mais operando o FAT. E a gente está nessa busca aí, né, tivemos em Brasília, conversamos com alguns deputados que se colocaram à disposição de nos ajudar, inclusive até uma conversa com o ministro do Trabalho, para a gente poder tentar reativar o FAT, trazendo aí alíquotas mais acessíveis para o taxista. Então o FAT também é uma pauta que a gente tem trabalhado a nível federal e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, né, reativar essa linha de crédito que foi muito importante para todos nós. É interessante você lembrar disso. A gente teve em Contagem aqui com o ministro, né? De relance, conversamos com ele rapidinho. Peguei o contato aquela oportunidade, ele me passou o contato da secretária, da chefe de gabinete, assessora dele lá, não me recordo o nome. Começamos a conversar, mas a conversa deu uma esfriada por causa dessa situação acontecendo lá em Brasília, essa questão do imposto único, né? O arcabouço fiscal tem acontecido lá. Mas a situação esfriou, mas a gente não esqueceu, não. A gente está continuando aí na caminhada. Bom, gente, vou começar as perguntas de baixo para cima, até porque, qual que é o nosso tempo aí? Nós somos 9h30. Ô, gente, segunda cor é branco, hein? Sinal branco. Tem amarelo e tem branco. Presta atenção nisso, tá? Branco, da cor da caneca aí da Segurate, ó, amarelo e branco, tá? Esse é o que eu sorteio. Fica esperto. Olha, tá aqui uma pergunta. O que significa a Frenatax? A segunda pergunta, táxi de Ribeirão das Neves não tem logomarca nas portas, como os demais. Gostaria de sugerir à BH Trans a criação de uma logo que fosse padrão do turismo ou serviço de táxi como um todo. Tá? Então anota aí, gente, ó, Frenatax e logomarca. Vou seguir, ó. E o convênio do Cicobi, já falou. Vamos lá. O que significa Frenatax? Tem o Vicente Severino aqui, que o pai não merece uma caneca. Eu não sei quem que é o pai de quem não, gente, mas por enquanto não. Aguarda aí. Olha só. Taxista precisa conhecer os obstáculos do sindicato. Vou explicar mais, que está meio vago. Nada é fácil sem ter uma determinação. Obrigado, Renato. Eu ganhador de uma caneca, tá? Renato e Márcio. Márcio, 10h15 da manhã, Márcio. Tá? Você tá em Guanhães, aí, Márcio. Então você marca outro dia. Mas vai lá. Ó, aguardando a recomposição para poder ter a minha própria placa, se Deus quiser. O Ayrton Antônio. Sincavi, por que abraçar o Caldeira, pai da biometria? Não entendi, mas vocês vão me falar isso. Tem gente aqui pedindo a caneca. Vai lá, gente. Filia lá para ganhar uma caneca. Ué. Apresentado há pouco, você fez um pacote de 4 perguntas, mas só fez uma. Começando pela questão do novo regulamento que virá. Cláudio. Então vamos lá. Novo regulamento, gente. Já falou, não já? Doutor Geraldo já falou, né, da construção do novo regulamento do táxi. Está se encerrando agora. E aí, posteriormente, vai sair a publicação. Nós participamos de toda a construção do novo regulamento. É um regulamento muito interessante para a categoria, aonde a gente buscou levar, né, de uma forma muito justa para aqueles que de fato trabalham, que valorizam a nossa profissão, e aqueles que, né, infelizmente, criam algum obstáculo, né, que não levam a coisa tão a sério, serem punidos aí de uma forma justa. Então, o novo regulamento já está... A gente depende agora da Sumob para fazer a publicação, né, doutor? Não, está se encerrando a primeira fase, né? E haverá uma segunda fase, com uma discussão mais ampla com o pessoal da categoria. O pessoal da Altax vai participar desse momento. E encerrando esse segundo momento, vai direto para a Sumob para publicação. Vai ter uma conjunção ainda de esforços. Deve demorar mais um pouquinho. Não vai ser tão rápido igual a gente esperava, porque realmente é regulamento extenso. Mas vem enxuto, vem com grandes novidades aí. Acho que vem interessante, que a categoria vai gostar bastante. E vão poder opinar também sobre ele. É uma das conquistas do sindicato. Frenatax, o que significa? Eu vou deixar a Frenatax para o Geraldo e eu vou falar aqui de duas perguntas. A primeira é sobre Ribeirão das Neves. Belo Horizonte tem uma praça conveniada com Ribeirão das Neves, Contagem, Ibirité e Sabará. Então são mais 4 municípios, ao todo 5 municípios que trabalham podendo buscar e levar o passageiro, pode parar em pontos desses municípios. A gente, com esse processo de pandemia, né, a gente tem que falar isso, tudo ficou muito parado. E aí nós começamos a sofrer invasão por taxistas que não eram dessas praças conveniadas em Belo Horizonte.
E a solução para a gente poder identificar esses veículos é essa logomarca que o rapaz citou, né? Inclusive de Ribeirão das Neves, que foi passado para o sindicato o modelo da logomarca e provavelmente quarta-feira essa logomarca já vai estar disponível no sindicato para poder adesivar os veículos de Ribeirão das Neves. Então, Ribeirão das Neves terá sua frota toda identificada, Sabará já tem a sua frota toda identificada, Belo Horizonte, Contagem e Ibirité. Então, fica mais fácil para a fiscalização saber quais são os carros dessa área conveniada. A questão da logomarca ser unificada aí vai depender de cada município, cada um tem o seu ponto, né, turístico no seu município, ele quer expressar esse ponto nas logomarcas, então não sei se a gente vai conseguir unificar. Mas eu acredito que só de ter essa identificação, cada município ter a sua identificação, a gente já vai conseguir facilitar muito aí a fiscalização. E a outra pergunta é sobre... Deixa eu só falar da logomarca, que aconteceu semana passada, uma situação, uma pessoa que foi multada, uma multa elevada, né, 300 e poucos reais, porque estava com a logomarca de imã. Gente, não pode ser, a logomarca tem que ser adesivada, né, não pode ser imantada. Tem alguns taxistas aí de praças não conveniadas que vêm para Belo Horizonte com o carro branco sem adesivação da porta. E aí, quando a fiscalização chega, coloca o imã. Cara, não pode. Né? Não pode. Nossos taxistas aqui das praças conveniadas não podem. Tem que ser adesivada. Não pode ser imantada, gente. Depois a gente deixa quieto. Eu ia falar assim, porque a coisa ruim acontece com quem, né? Então se informe. Aqui o Podtax é para isso, tá, gente? É isso aí. Mais uma pergunta. Não sou sindicalizado, essa eu adorei, tá? Ô, França, vai lá, França, tomar um café com a gente amanhã. Não sou sindicalizado, qual o valor da mensalidade? Parabéns pelo programa. Adorei, ó. Pelo menos hoje ele vai conseguir. Opa. Ô, França, vai lá, França. O que acontece? Hoje, para você se associar ao sindicato, você paga R$50, né? Ah, não, gente, 5 Heineken. R$50 para a primeira adesão, porque a mensalidade é R$30. É 30? Não, gente, um prato cheio com mais um pouquinho de beterraba. Com mais uma sobremesa, né? Caramba, só. Mas então ele paga R$30, R$50, né? R$30 já é referente à mensalidade do mês vigente e R$20 que são as taxas, né? E posteriormente ele vai pagar R$30 por mês. Isso já dá direito a ele a todos os benefícios do sindicato, inclusive a ter uma mensalidade gratuita na Segurate. A gente fala muito com o pessoal, uma mensalidade de R$250, você tem quase que o desconto da anuidade toda do sindicato. Fora os outros benefícios, nós temos médicos, nós temos documentação no sindicato, nós temos assistência jurídica, nós temos a Autotax, que é a nossa parceira, é uma oficina, né, que fica anexa ao prédio, que dá desconto para o taxista. A gente tem a Eletrotax, que é uma outra parceira, que nós conseguimos, Paulo, na Eletrotax. Eu até outro dia recebi um taxista lá no sindicato, e aí ele falou assim, mas o preço da Eletrotax hoje é o mesmo preço das outras oficinas. Mas as pessoas têm que ter a consciência que o preço das outras oficinas só estão sendo cobrados nesse valor porque a Eletrotax, junto com o sindicato, que nós somos parceiros, colocou esse preço e nós viemos aí nesse decréscimo aí desse preço. Então, é muito importante isso. Que bom que todas estão cobrando esse preço, que é um preço justo e é um preço que o sindicato entende que dá para as oficinas se manterem e não ser um preço abusivo para o taxista. Então, assim, tudo isso ele tem, né, de benefício no sindicato. Então, a gente sempre buscando parcerias. A gente agora fez uma parceria com uma rede de postos de gasolina, onde você tem 10 centavos no litro da gasolina. É uma rede com 20... Fala o nome da rede aí, por favor. Não, a rede Fênix, né? Inclusive, acredito que nos próximos episódios... Você, cara, é a Fênix, entendeu? A rede Fênix, ela vai também ser uma parceira do nosso Podtax, mas ela já é uma parceira do taxista. Então nós temos aí 20 postos de gasolina que dão desconto de 10 centavos no litro da gasolina para o taxista. Hoje 22 postos. 22 aí? 22. E começamos com 18. Já estamos com 22. Jéssica, me fala uma coisa, R$250 e a pessoa não faz o negócio de 30 lá, pô, não, essa conta tá boa aqui, não tá não, Jéssica? A mensalidade que ele já é isento na Segurate, ele paga a anuidade inteira do Sincavi. Não, com todo respeito a todas as religiões, pelo amor de Santa Bárbara, vai lá e feliz, gente. Bom, eu tô vendo muitas pessoas pedindo caneca aí. Vou lançar uma campanha aqui agora. Campanha das canecas, gente. Acorda aí, ó. Quem
quem entrar para a Segurate durante esse mês, todos vão ganhar uma garrafa térmica da Segurate. Aí, gente, segura na mão de Deus e vai. Agora eu tô falando outra frase religiosa. Todos vão ganhar. Ó. Associou, ganha essa garrafa térmica da Segurate esse mês. Ei, lá em casa, segura na mão de Deus e vai. Vai amanhã, viu, gente? Não deixa isso aqui friar, não. Olha só. Sindicalizei em 2017. De lá pra cá eu não pago mais. Tem que pagar o retroativo? Ô, Paulo, eu vou Gilmar responder essa Oliveira. pergunta. Vou responder, Gilmar. Mas só para colocar um adendo no que o João falou, a mensalidade é R$30, mas a gente paga uma taxa bancária de 5,57. Né? Expedição de boleto, baixa de boleto e taxa administrativa que o banco não fala pra gente o que é. Então a gente repassa isso pro associado. Então a mensalidade é R$35,57. Gilmar, retornando à pergunta, você precisa pagar um retroativo de 6 meses. Isso foi um antigo regulamento que foi feito, o Estatuto do Sindicato, que colocou essa limitação. Antigamente, você tinha que pagar o período inteiro que você deixou de pagar. Então, tinha dívidas aí de 5, 6, 12 mil reais e que foi estancada aí com 6 meses. Então, hoje, para você retornar, você tem que pagar os 6 meses para trás, R$180, alguma coisa, se eu não sou bom de matemática. A gente divide no cartão, divide no boleto, da maneira que o taxista conseguir pagar aí, a gente divide. E manter a mensalidade em dia, né? Isso é essencial. Pergunta, qual a previsão da licitação? Agora nós vamos começar a entrar em temas que nós não atingimos. Estamos com 60, gente. Era 71, falta 11. Então não vamos falar sobre isso, porque isso tem a ver com as transferências. Vamos responder a questão da biometria nós e temos, do Frenatax. Nós temos um grupo aí, né, que é um grupo só de interessados nesse processo da licitação. E se só esse grupo entrar no nosso podtáxi aí, vai superar esses 70 aí com o pé nas costas, ô Paulo. Vamos bater a meta então, gente. Então, tema importantíssimo entra aí para no todos nós. podtáxi, falta 12 minutos para ele acabar. Então, olha, chama mais gente. Ó, o Bruno tá falando, eu quero deixar meu forte abraço, em especial pro João Doutor Geraldo. Sei que vocês estão tentando fazer o melhor para nós. Bruno, primo, tamo junto. Fala da Frenatax. Já falou, né, gente? Não, Não, Frenatax vamos não. explicar. Frenatax. Vamos lá então Vamos na explicar. Frenatax. Bom, Frenatax é a Frente Nacional do Táxi. Ela foi criada diante de um anseio da categoria. Está sendo finalizada agora a questão burocrática e jurídica dela. Então, acredito que até semana que vem, no mais tardar 15 dias aí, teremos ela 100% ativa. Né? A primeira conquista da Frenatax já foi a Frenpatax, que é a Frente Parlamentar Mista do Táxi. Então, hoje a gente tem uma frente parlamentar que será lançada em setembro, que foi uma conquista da Frenatax. Temos associados já na Frenatax aí do Brasil inteiro. Um abraço pro Erasto aí, que é o nosso presidente, lá de Curitiba. Estive lá em Curitiba, me recebeu super bem. O Erasto de Curitiba, o pessoal de São Paulo, do Rio, até o Eunice lá de Tocantins. Né, o É gente pessoal espalhada pro país todo, taxista Paulo. espalhado pro Brasil inteiro, abraçado aí numa única causa, que é realmente ver o táxi evoluindo e colhendo frutos com relação a isso. Então a Frenatax está aí, gente. Se puderem também associar a Frenatax, é só entrar no site lá que vocês vão ter como que é feito, como que é a contribuição. Salvo engano, a contribuição era R$12, alguma coisa assim. Me fugiu agora. Mas é bem em conta e ajuda bastante nas conquistas, né? A gente está indo, a batalha lá em Brasília, os 2 projetos que eu falei aqui, mas tem mais 10 projetos tramitando em Brasília, uma aposentadoria especial para o taxista, e por aí vai. Isso é uma batalha da Frenatax aí, que a Frenatax está assumindo. Então vamos contribuir com todo mundo aí para ter uma categoria mais forte. Momento paixão. Fátima Freitas. Opa! Boa noite a todos, principalmente pro meu maridão, João Paulo. Parabéns a todos vocês pelo trabalho. Jesus, fala da Segurate pro escolar. Ah, sim. Como nós falamos mais cedo, a Segurate vem com o intuito de melhorar os processos dentro das particularidades da classe táxi. Dentro disso, nós vimos 2 classes também que têm particularidades que a Segurate pode abraçar e fazer diferente do que as outras fazem. Com isso, nós estamos lançando também um projeto para os escolares. E
em seguida, se tudo der certo, para as autoescolas também. São categorias que a Segurate viu que pode abraçar e sanar algumas particularidades que outras não fazem hoje. Positivo operante, está crescendo, hein, gente? Graças a crescendo, Deus. tá crescendo. Energia Um pura. abraço, Fátima. Paulo, Isso você aí. tinha falado sobre a questão da biometria. Você responde, Isso. João? Na biometria e também perguntou do Caldeira, não foi? Caldeira, O pai isso da mesmo. biometria. Pai da biometria. O que acontece, Paulo? Nós tivemos no passado, né, algumas divergências na categoria entre permissionários e auxiliares. E o Caldeira, ele juntamente com José Estevão da CAT, eles compraram muito essa briga, né, para dar direito ao auxiliar de ter sua permissão. E isso gerou conflitos do passado, né? Mas que nós hoje, né, no sindicato, nós zeramos todos esses problemas, porque o Caldeira sempre lutou por benefícios da categoria. Parte dela e outras entenderam não representadas por ele, a gente respeita. Da mesma forma que outros entenderam que o sindicato os representava e não, né, o Caldeira e vice-versa. Então, o que acontece? O que nós fizemos no sindicato? Quando eu assumi, eu chamei todas essas pessoas que, de fato, né, tinham a sua parcela de contribuição ali para a categoria, para que a gente pudesse trabalhar junto. E o Caldeira é uma delas, né? O Eduardo Caldeira, que é o presidente da Abratax, junto também com o José Estevão, que é o presidente da CAT, o Cláudio, que é o presidente da MTL, e todas as cooperativas, que é a Coopertax, a Ligtax, a BHTax e a Comotax. Aí, gente, ó, aproveita que falou o nome de vocês e ajuda aí. Vamos pagar um programa aí, pelo menos 3 meses, né, gente? Nós estamos isso precisando. aí. E aí nós criamos um grupo de trabalho que se chama o TAX. É a União das Lideranças do TAX de Minas Gerais, o TAX MG. E aí nós demos uma zerada em todos esses problemas, sabe, Paulo? Todos nós ali, o nosso objetivo era lutar pelos benefícios da categoria. E eu acredito que isso foi uma das ações mais importantes. Eu agradeço todos que se comprometeram com essa causa, inclusive o próprio Eduardo Caldeira, né, que tinha suas convicções, tinha os seus ideais, mas que nós colocamos isso tudo um pouco de lado para poder focar somente nos benefícios que a gente poderia trazer para a nossa categoria. Então, gente, isso para mim é passado, né? Hoje eu vivo o sindicato de uma forma de trazer as pessoas para dentro do sindicato. Os líderes têm que estar participando com a gente dentro do sindicato para a gente tomar decisão junto, para a gente poder crescer junto. E eu acredito que o caminho é esse, sabe, Paulo? É um caminho de união e tem gerado frutos, tanto aqui em Minas Gerais, né, através da UTAX, quanto agora na Frenatax, que foi essa união maravilhosa que nós fizemos aí a nível federal, onde a gente já está sendo reconhecido aí, né, principalmente em Brasília, quando a gente, né, tem que comparecer às nossas investidas em Brasília, às nossas reuniões. A Frenatax é muito bem falada em Brasília, e agora com a frente parlamentar do TAX também, que foi uma conquista muito importante, onde a gente vai conseguir buscar aí mais benefícios para a categoria a nível nacional. Então a gente sempre aqui luta pela união, né? Nós temos aí o taxista que merece ser representado da melhor maneira possível. E divergências a gente deixa de lado e vamos trabalhar em prol dessa categoria maravilhosa. E nós queremos pedir a todos os colegas aí do táxi, né, gente, que se unam nessa causa e vão, por enquanto, nesse tempo que a gente precisa para fortalecer a nossa obra aí, deixar de picuinha. Vamos olhar para o painel, não para o retrovisor, entendeu? Vamos olhar para trás, não, vamos olhar para frente, tá? E aqui tem uma pergunta: como ficará a isenção do ICMS e IPTU com a nova reforma tributária? Quem perguntou? É o Rodrigo Lessa. Ô, Rodrigo, isso é uma questão interessante. Nossa última viagem em Brasília, tivemos com um consultor lá, um consultor do Senado, que exatamente está mexendo nessa área. Então, não consigo te responder agora, tá? Mas em breve a gente vai ter uma resposta sim, mas já te adiantando que a gente não vai perder, não. Como que vai ficar, ainda não sei, mas a gente não vai perder esse benefício, não. Essa última viagem que estivemos, não me recordo a data, já tem um mês, uns 20 dias, não sei. A gente já estava conversando sobre isso lá, tá bom? E vai olhando os canais aí que a gente vai mantendo informado, tá? Deixa eu aproveitar, mandar um abraço aqui. Alguém tem? A gente já vai falar sobre isso? Vamos falar, gente, porque o povo... Gente, podemos falar da previsão da licitação? Manda um coraçãozinho aí. Ô, Paulo, Todo mundo tá apertando coraçãozinho, vai filiar o sindicato amanhã, tá? Ô, Paulo, a minha história no táxi, ela se iniciou em 1998. Meu pai sempre foi taxista.
e eu trabalhei com meu pai de auxiliar a maior parte da minha vida. E através de um processo licitatório, que foi em 2012, foi em 2012, eu entrei, né, para concorrer aí, né, essa permissão, e eu fui contemplado em 2016. Então eu falo muito para as pessoas que o sindicato ele tem um carinho muito especial aos auxiliares. São grandes guerreiros, são pessoas que merecem sim se tornar permissionários, mas a gente sabe que não é uma coisa tão simples. Existem regras da cidade que têm que ser cumpridas, né? A quantidade de veículos que podem estar circulando, táxis, né? Então a gente está aí trabalhando com a BH Trans, insistentemente, a Sumob também, para a gente fazer essa recomposição de frota. Hoje a gente tem algumas permissões que estão paradas lá na BH Trans, permissões foram devolvidas, permissões de pessoas jurídicas que não são utilizadas mais, que a gente quer trazer essas permissões para a gente poder, né, através de um processo de chamamento público, dar a chance para que esses auxiliares se tornem aí autorizatários, né, que vai ser agora a nova nomenclatura que vai vir para esses novos donos aí dos táxis. Então a gente luta muito para isso, né? O sindicato ele está muito inserido nessa batalha, juntamente com todo o grupo de trabalho, ao táxi que eu citei agora há pouco. Então os auxiliares podem ficar tranquilos, né? Que o que depender dessa gestão do sindicato, nós vamos lutar para que tenha uma recomposição justa, né? Sem atrapalhar a vida dos permissionários, colocando essas permissões que estão lá paradas e que foram devolvidas, para poder, né, voltar a circular na cidade de Belo Horizonte. É interessante ressaltar que será uma recomposição de frota, não vai ser uma nova licitação, né? São permissões que estão lá paradas, que não são utilizadas, que vão voltar aí para o sistema. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço pro meu filho, Enzo Gabriel. No nosso último podcast, o João mandou um abraço para Ana Luísa. Eu cheguei lá em casa, quase que eu apanhei. Isso aí. Um abraço então, pro deixa eu mandar um abraço tudo, para gente. Ana Luísa e pro Enzo Gabriel. Meu filho, daqui a pouco tô em casa aí. Juiz na nossa ausência. Abraço pro bem. Marquinho da Arte Cara aí também. Vai ser um patrocinador do programa. Me falou que já cobrou uma garrafa. Segundo ele, vai ser associado da Segurate. Aí, cobrou tá vendo? ali. Tá chegando, gente. Marquinhos Silvano, um abraço, gente. É assim que a prosperidade acontece. Generosidade gera prosperidade. Filia. E aí começa a ajudar a gente nessa causa, tá? Gente, hoje é muito tranquilo associar ao sindicato. Né? Hoje a gente tem vários benefícios lá dentro. A pessoa que já foi associada, igual a moça que perguntou aqui, como que eu faço? Hoje tem uma limitação de 6 meses, então não interessa se você deixou de pagar lá em 2018, não concordei com a gestão de fulano, de Beltrano e tal, retorna agora, dá um voto de confiança, vamos abrir um diálogo, vamos conversar mais, né? Hoje tem a facilidade, tá limitado a 6 meses, vai pagar apenas 6 meses para trás aí, desse período que deixou de pagar, né? Tá precisando usar alguma coisa do sindicato, vamos sentar e vamos conversar, independente de ser ou não associado. Se for associado é melhor, né? A gente parcela no cartão, parcela no boleto, vê da maneira que a pessoa consegue pagar. O importante é fortalecer a categoria. Então hoje tá fácil, tá tranquilo. Tem um problema, vai lá, vamos conversar com a Carla, vamos associar, vamos ajudar a resolver. Aqui, gente, a última pergunta da noite e agora a palavra é vermelho. Então, vermelho como esse, levanta essa lanterninha para nós aí, por favor, de vermelho, tá vendo? Vamos lembrar as senhas, gente? Vamos lembrar as senhas? Então pensa aí, tá? Quem escrever as 3 senhas aqui agora vai ganhar brinde, tá? E por ordem de inscrito, tá, pessoal? Na hora que esgotar os brindes já era. Então nós vamos abrir aqui. Olha só. Por que os taxistas não pressionam a BH Trans para cobrar o exame toxicológico uma vez por ano? Isso poderia gerar mais credibilidade para a população. Concordo. Apesar de ter certeza que a grande, né, maioria dos nossos taxistas, principalmente aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, são pessoas, né, idôneas, pessoas que dificilmente terão problema com esses exames, a gente esbarra um pouquinho, Paulo, na questão dos custos, né? Existe, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, que já cobra, né, esse exame toxicológico. É uma coisa interessante, a gente tem conversado sim com a BH Trans, mas o que a gente não quer é levar custo a mais para o profissional, né? O taxista ele já tem que dispor aí de tanto recurso para poder manter seu veículo, para poder pagar suas taxas. Então a gente está tentando, de uma certa forma, algum convênio que possa, né, fornecer esse exame num custo bem baixo, né? E é sim importante
a gente poder criar essa regra, e eu tenho certeza que a gente vai estar levando mais credibilidade para a população, podemos fazer, né, divulgações sobre isso. A gente sabe que o nosso concorrente, muitas das vezes, eles estão envolvidos em problemas seríssimos, né? E eu acredito que a gente pode até usar isso de uma forma para poder estar informando para a população, mais um ponto de credibilidade aí para o sistema de táxi. Então, pessoal, agradecemos aqui, ó. Nós já temos várias pessoas escrevendo aqui amarelo, branco e vermelho. É isso mesmo que é o sinal. Agora vamos ver os primeiros brindes. Quantos brindes nós temos, pessoal? O Fabrício foi o primeiro, né? O Fabrício já ganhou uma caneca, Fabrício? Fabrício, a gente chega Lopes. a anotar isso aí. Vamos Não deixar anotar esquecer. os Já aí, nomes se você aí. puder anotar pra gente, por favor. Vamos anotar os nomes. Jair vai Fabrício anotar pra Lopes. gente. O Fabrício Lopes. Táxi Legal Pets. Ficou vago esse negócio. Táxi Legal Pets. Como é que nós É vamos... da Kelly. Kelly. Isso, Kelly. Verdade. Fátima Freitas. Fátima Freitas. Fátima Wellington Freitas. Andrade. Peraí, já foi? Até agora foram 5. 5, né? Sirlene Marques. Sirlene Marques. 6. Então, peraí, Renato foram duas Alves. canecas. Peraí, duas canecas. Duas Duas garrafas. Duas garrafas. Nós temos corte de cabelo da Barbearia O Dom, um feminino e um masculino. Isso, mídia. A Tem Mídia. Tem mídia também, a nossa apoiadora. Tem o óculos. Um Óculos. um par de óculos, né? Um feminino e um masculino. Na vamos ótica lá. do Ney, lá no Sincavia. Sirlene, o óculos é seu. Renato Alves, o outro óculos é seu. Vou Tá. anotando aí, tá, gente? Mas tá gravado, vai ficar gravado aqui. Depois é só a gente olhar lá. Para as mulheres temos um brinde especial. Ok. Tem um brinde especial aqui, pessoal. Tem um Isso. brinde especial para Peguei as duas mulheres. vezes e não vi. É um kit da Beauty Plus. Olha aí o kit, mostra. Olha que chique, hein? Um kit da Beauty Plus. Isso, muito bom, mulheres, olha aí. Isso, a caneca dele pega, fica tranquilo. Então, gente, queremos encerrar o programa dessa noite, né, gente? Agradecendo a vocês. Pergunte lá, vamos colocar uma caixinha de pergunta lá no sindicato, né? A pergunta do dia, né? Qual que é a pergunta do dia? Fala pra nós, a mais polêmica de todas. Sobre as transferências. Transferências. Transferências, a gente tem dois pontos principais aí. Um aqui em Belo Horizonte e outro em Contagem. Né? Então eu vou começar por Contagem, que da última vez eu falei de Belo Horizonte primeiro. Né? Contagem, existe uma regulamentação, existia uma regulamentação, e quem é do município sabe como é que funcionava, que infelizmente foi declarado inconstitucional e o município não fez nenhuma outra regulamentação. Então, Contagem, a gente está começando exatamente do zero. Está começando a construção de um decreto junto com a Transcom, para a gente levar esse decreto já pronto para a prefeita e aí sim ver se ela assine e publique isso para possibilitar as transferências. Belo Horizonte tem uma regulamentação, tem a Lei 10.800, que em tese ainda prevalece, apesar de ser declarada inconstitucional. O artigo da mobilidade urbana no qual essa lei era baseada, mas com os efeitos sendo colocados só daqui 2 anos, então, no meu entendimento, ainda funciona, a gente ainda está batendo isso na SUMOB, mas eu acredito que não vai demorar ter um decreto próprio pela SUMOB possibilitando a transferência. Eu acreditava que sairia até na sexta-feira passada, pelas conversas que nós tivemos lá, eu com a doutora Patrícia. Tá dependendo de algumas entrelinhas lá na Procuradoria do município, tá? E se demorar um pouco mais, se até quarta-feira mais ou menos a gente não tiver uma resposta de Belo Horizonte, eu vou tentar uma agenda direto com o procurador municipal para a gente entender por que tá travando. Tendo em vista que o decreto saiu pronto, já foi o que precisou ser mexido, já foi mexido. Então, eu acreditei que sairia até sexta-feira, vou esperar até quarta aí pra gente ver. Antes disso, eu vou ter uma reunião no SUMOB, falei aqui no início,
Recebi um telefonema hoje de manhã e vou conseguir conversar lá para ver se tem alguma novidade. Se tiver alguma novidade, acompanhe lá na rede social do sindicato que a gente vai falando, tá bom? Mas vamos com paciência aí, que a gente não vai deixar expirar, não vamos deixar passar muito tempo, não. O sindicato vai brigar até mais com relação a isso, pra gente não perder esse prazo de 2 anos. É isso aí, pessoal. Queremos agradecer, né? Pessoal da Segurate, que foi o primeiro grupo que abriu para nós a porta. Caiu até água de mim aqui. É para dar sorte. É o batizado, né? É isso aí. Então, olha só. Queremos agradecer todos os patrocinadores. Dizer a vocês que na sequência aqui de prêmios, quantos brindes nós temos, que eu vou repetir os nomes, tá, gente? Para não prejudicar ninguém. 2 canecas, 2 óculos, 2 cortes de cabelo. 2 canecas, 2 óculos, 2 cortes de cabelo. 2 garrafinhas. 2 garrafas, 8. Foram 10 brindes. 10 brindes, porque tem 2 canecas aqui. Então vamos lá. Repetindo quem ganhou, tá, gente? Olha só. Primeiro. A primeira vez que a gente falou um nome aqui. Ó, parou tudo aqui, Geraldo. Vamos repetir. Seu telefone tem aí, João. Vamos falar? Vamos lá. Amarelo, verde e vermelho. Voltou. Vamos falar os nomes. Desculpa. Olha só. Quando eu lancei a pergunta, os primeiros nomes foram Fabrício Lopes, Táxi Legal Pets, Fátima Freitas 3, Wellington Andrade 4, Sirlene Marcos 5, Renato Alves 6, Marcelo Gonçalves 7, Silva 8. Paramos aqui, foram 8, né? Isso 2 aí. já foram sorteadas durante o programa. Isso. E amarelo foi quando o táxi começou, branco é a cor do táxi atual, e essa é uma relíquia que tem lá, levanta para nós, que é a cor também do símbolo do nosso Sincaviro, olha aí, que é o táxi vermelho e branco, táxi né? vermelho e branco, É a nossa logo, tá, gente? Vai lá, se filia. Desculpa se não deu para responder sua pergunta. Hoje foi o primeiro, tá, gente? Foi a primeira vez que a gente começou o podcast. Temos defeitos, perdoa a gente e coloca a mão no seu coração, agradece pela vida e agradece porque nós temos saúde para trabalhar. Obrigado, doutor. Obrigado, presidente. Obrigado, patrocinador. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos aí que nos acompanharam. Eu espero que esse programa ganhe uma proporção, né, que o nosso intuito é sempre levar aí todas as informações, estar discutindo. Eu acho que foi um programa muito produtivo e a gente está aqui para receber elogios, para receber críticas, para a gente crescer junto. Então, mais uma vez aqui quero agradecer primeiramente a Deus e a todos os envolvidos, o Gesso pela Segurate, você que se comprometeu, parabéns pela sua apresentação. Gratidão e excelente, alegria. como sempre. Dr. Geraldo e a todos que nos acompanham. Quero aqui também deixar um abraço para a família, meu pai, minha filha Ana Luísa, minha filha Gabriela e minha esposa Fátima. E é isso aí, gente. Obrigado. Semana que vem estaremos aqui de volta, trazendo novos temas e discutindo temas que hoje a gente, de repente, não conseguiu falar aí na sua totalidade, porque a pauta do táxi ela é uma pauta extensa. E esse é o objetivo desse programa, levar informações ao máximo de pessoas possíveis. Um abraço, gente. Eu quero mandar um abraço, agradecer em especial aí o Gés, a confiança, desde do nosso primeiro encontro para hoje, a força que você coloca para a gente dentro do sindicato, acreditando cada vez mais no projeto. Isso é importantíssimo para a gente, isso nos dá força para a batalha. Agradecer o João, ao Paulo, né? Agradecer o Jair, do estúdio também, um dos patrocinadores. Jair, abraço. Que deu um desconto interessante aí pra gente, aí, que sem ele também a gente não conseguiu os patrocínios, né? Mandar um abraço pra família, mais uma vez pro meu filho aí, senão me cobra em casa. E falar pros taxistas, irem ao sindicato. A partir de semana que vem a gente vai lançar o quadro História de Táxi. Então o taxista que tiver uma história aí engraçada, séria, que achar que tem que contar, né? E quiser ficar no anonimato, vá ao sindicato, vamos lá, vamos conversar um pouquinho e a gente vai fazer esse quadro aqui. Se quiser vir contar também, o convite está aberto. A gente vai fazer isso. Deixa eu só mandar um abraço que eu esqueci pro meu amigo Vander Moreira, que está se recuperando. O Vander Moreira é um grande parceiro do sindicato, responsável pela Feira Táxi. Um abraço, meu amigo. O Ed Carlos e a sua esposa também. O Ed Carlos é um parceiro na BH Trans, agora está na Sumob. E todos que estão na BH Trans, todos que estão na Sumob, pelo carinho, né? E a gente sabe que não é fácil esse momento de transição,
mas eu quero agradecer por eles, né, estarem nos convidando, né, nos chamando para esse diálogo, para a gente estar construindo aí da melhor maneira possível. Quero agradecer a você, Paulo, Jair, João, Dr. Geraldo. É uma honra estar aqui com vocês. Conte comigo por que precisarem. Eu sinto muito orgulho de fazer parte dessa história. Mandar um abraço pro Bruno, meu filho. Como o Dr. Geraldo falou, senão a gente apanha em casa. Ele tá à frente de alguns negócios comigo, inclusive na Beauty Plus. Na Beauty Plus eu sou o diretor da Beauty Plus Cosméticos. Muito obrigado pelo convite de hoje. Muito legal, gente. Boa noite, gratidão e alegria. Um abraço pro companheiro Hermes, aquele taxista que sempre me leva em casa. É isso aí, abraço, Hermes. Um abraço, tudo de Abraço, bom. gente. Valeu.